Santo e eterno Deus, nosso maravilhoso Pai, nós queremos, nesse início de sábado, te louvar e te agradecer pela tua bondade e misericórdia para conosco. Queremos levar a ti, Senhor, a nossa gratidão pela semana de vitórias que tivemos ao teu lado. E queremos clamar as tuas promessas, Pai, contidas nas Santas Escrituras, que nos dizem que o Senhor atenderá o nosso clamor e a nossa oração, e, de acordo com a tua santa e boa vontade, responderá, Senhor, e ouvirá a nossa oração, conforme aquilo que o Senhor tem planejado e designado para cada um de nós. Obrigado pelas horas sabáticas, por entrarmos no teu descanso, porque tu és o Criador dos céus e da terra, Pai, e instituíste o sábado como um marco, como um memorial da criação. Mas também o Senhor instituiu o sábado como um memorial da redenção, para nos lembrarmos do sacrifício no Calvário, do sangue derramado por cada um de nós e da esperança que temos no sangue de Cristo, Pai. Ajuda-nos a comermos a carne e bebermos o sangue do Filho de Deus, a fim de que possamos ter uma experiência íntima, uma conexão mais profunda com o nosso Senhor Jesus Cristo. Abre os nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da tua lei. Escreve a tua lei no nosso coração, Pai, para que nós não venhamos pecar contra ti. Ao abrirmos a tua palavra nessa noite, rogamos o orvalho celeste sobre a nossa vida, a fim de que os nossos olhos sejam abertos, assim como os olhos de Jonatas foi aberto ao experimentar o mel, que ao experimentarmos o mel da tua palavra, possamos ter entendimento e possamos visualizar as cenas conectadas com o fechamento da porta da graça e com o trabalho de preparação. Ajuda-nos a estabelecer-nos na verdade, não só intelectualmente, mas espiritualmente, a fim de recebermos o selo de Deus e estarmos prontos para encerrar o nosso tempo probatório aqui nessa terra. Ajuda-nos a levar-nos essa mensagem aos quatro cantos da terra. Ajuda-nos a atendermos a comissão que o Senhor Jesus nos deu de pregarmos esse Evangelho do Reino a toda criatura, e então virá o fim. Ó Pai, que ao abrirmos as palavras dos profetas mais uma vez, rogamos que o Espírito Santo esteja a abrir o nosso entendimento, que o leão da tribo de Judá venha abrir o livro, para que se torne cada vez mais claro e cada vez mais nítido o plano que o Senhor revelou desde o princípio. Porque esse é o teu prazer, revelar aquilo que ainda não veio, Pai. O Senhor é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. E nessas promessas nós descansamos, Pai, e rogamos para que possamos entender a tua palavra e estarmos aptos para a transladação. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Queria convidar vocês a irem comigo no livro de Isaías, capítulo 21. Isaías, capítulo 21. Nós estamos ainda estudando a segunda mensagem angélica. E se vocês lembram, nós
lidamos com Babilônia e nós lidamos com as duas formas que Babilônia engana o mundo, as nações, os reis. E nós vimos que essas duas formas é através do vinho e através da fornicação. Nós estudamos isso no estudo passado. A Babilônia, ela embriaga os reis e as nações com o seu vinho e com a sua fornicação também engana as nações. Eu queria mostrar para vocês que a segunda mensagem angélica, ela não está somente no livro de Apocalipse, mas ela faz parte do Evangelho Eterno. Nós encontramos a segunda mensagem angélica no livro de Isaías, no capítulo 21, no verso 9. A Bíblia diz: "E eis agora, vem um carro com homens e um par de cavaleiros. Então respondeu e disse: Caída é Babilônia, caída é, e todas as imagens de escultura dos seus deuses quebraram-se no chão." Então nós temos a segunda mensagem angélica no livro de Isaías: Caída, caída é Babilônia. E veja que a razão de Babilônia ser caída, ou de estar caída, é que todas as suas imagens de escultura e dos seus deuses quebraram-se no chão. Então Babilônia, o que caiu de Babilônia é a religião, a religião, a filosofia e a espiritualidade, o espiritualismo que se encontra em Babilônia. Só que no verso 9 a Bíblia diz: "Eis agora vem um carro com homens e um par de cavaleiros." O que faz com que Babilônia caia nos últimos dias? O que faz com que as religiões de Babilônia, religião do dragão, religião da besta, religião do falso profeta, ou espiritualismo, catolicismo e protestantismo apostatado, o que faz com que essa religião caia nos últimos dias? A Bíblia diz: carros com homens e um par de cavaleiros. Então a primeira coisa que nós vamos ver hoje é o que significa esses carros e esses cavaleiros, e logo nós vamos entender quem são responsáveis pela queda de Babilônia. Okay? Vejam comigo no livro de 2 Crônicas, para nós começarmos a entender o que significa esses carros e cavaleiros. 2 Crônicas capítulo 8. 2 Crônicas capítulo 8. A Bíblia nos diz no verso 9. 2 Crônicas 8, verso 9. "Porém dos filhos de Israel, Salomão não fez servos para a sua obra, mas eram homens de guerra, chefes dos seus capitães e capitães dos seus carros e cavaleiros." Então a Bíblia, ela conecta os carros e os cavaleiros aos capitães, homens de guerra. Então aqui nós entendemos, através desse verso, que Salomão constituiu os filhos de Israel como soldados do seu exército e do seu reino. Vejam um outro testemunho em Êxodo, capítulo 14. Êxodo 14. Êxodo 14, começando no verso 8. Êxodo capítulo 14, no verso 8. Ainda lidando com os carros e os cavaleiros responsáveis pela queda de Babilônia. A Bíblia nos diz em Êxodo 14, 8: "Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão. Os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército. E alçaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon." Então, mais um verso, mais um testemunho, mostrando para nós claramente que carros, cavaleiros representam um exército. Então, o que Isaías 21:9 nos diz é que
os carros e os cavaleiros responsáveis pela queda de Babilônia espiritual nos últimos dias representam um exército. Okay? Vejam comigo em Apocalipse capítulo 16, para nós tentarmos entender que exército é esse que é responsável pela queda de Babilônia. Que exército é esse? Apocalipse 16. Apocalipse capítulo 16. A Bíblia nos diz em Apocalipse 16, verso 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. É interessante notar que um exército, ele sempre apoia ou defende um rei. É muito difícil você encontrar um exército sem um líder, sem, nos nossos dias, um rei ou um presidente, né, um país. Né? E nos dias antigos, todo o exército ele suportava um rei ou um reino. E aqui nós vemos que o rio Eufrates ele se seca para que preparasse o caminho dos reis do Oriente. Existiu um momento na época bíblica que o rio Eufrates secou, ou que um exército desviou as águas do rio Eufrates para poder invadir Babilônia e para poder fazer com que Babilônia caísse. Nós encontramos na história dos Medos e dos Persas, com Ciro, ele fazendo esse trabalho. Então nós podemos dizer que um desses reis do Oriente é Ciro. Isaías 45 nos fala que Ciro é um ungido de Deus. Nós sabemos que o ungido de Deus é Cristo também. Portanto, Ciro é uma sombra daquilo que Cristo fará nos últimos dias. Okay? Ciro simplesmente é um tipo daquilo que Cristo fará nos últimos dias, também derrubando Babilônia nos últimos dias. Agora, se o rei Ciro tinha um exército, e se esse exército foi responsável pela queda de Babilônia, isso nos dá uma pista de que Cristo também tem um exército. E esse exército também é responsável pela queda de Babilônia. Minha pergunta é, que exército é esse? Que exército é esse? Vejam comigo no livro de Jeremias, capítulo 51. Jeremias 51. Da mesma forma que Ciro tinha um exército, Cristo também tem um exército. Jeremias 51, verso 19. A Bíblia diz: não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o que formou tudo, e Israel é a tribo da sua herança, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Tu és meu machado de batalha. Quem que Deus diz que é o machado de batalha? A Bíblia diz Israel, Jacó, é a tribo da sua herança. Agora, é interessante notar que algumas Bíblias modernas têm esse texto totalmente diferente. Ok? Então, é interessante, não sei se, acho que, de repente, alguém de vocês tenha uma Bíblia com uma outra versão, mas se você olha em outras versões, como a Nova Versão Internacional ou a Almeida atualizada, corrigida atualizada, quando você lê esse texto, você acha que Babilônia é o machado de batalha na mão de Deus. Mas a Bíblia diz aqui que Jacó, Israel, a tribo da sua herança, é o machado de batalha nas minhas mãos. Armas de guerra, e por meio de ti despedaçarei as nações, e por meio de ti destruirei os reis. Então, o que a Bíblia está querendo nos dizer é que nós somos o exército de Deus nos últimos dias. Nós somos o machado de batalha nas mãos do Senhor. Armas de guerra nas mãos do Senhor. E através
de nós, da tribo da sua herança, do remanescente dos últimos dias, Deus despedaçaria as nações. Será que a gente tem algum outro lugar na Bíblia onde nós vemos nações sendo despedaçadas também? Que outro lugar na Bíblia nós encontramos as nações sendo despedaçadas? Vejam comigo em Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Verso 34. A Bíblia nos diz em Daniel 2:34. Estavas vendo isso, quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou, ou os despedaçou. Então aqui nós temos a estátua, a imagem de Nabucodonosor, que nós conhecemos muito bem, sendo esmiuçada por uma pedra. O que nós vamos tentar entender nessa noite é que Deus ele tem duas armas pelas quais ele vai fazer com que Babilônia caia nos últimos dias. Ele tem um exército e ele vai usar duas armas, pelo menos duas armas, para fazer com que Babilônia caia. Uma é a pedra, que nós estamos vendo aqui, pois essa pedra foi cortada sem auxílios de mão e despedaçou a estátua. E a outra arma nós encontramos no capítulo 51 de Jeremias, que nós lemos, que é um machado de batalha. Então nós temos um machado e nós temos uma pedra. Vamos lidar com o machado primeiro. O que representa esse machado? Vejam comigo no livro de Juízes, capítulo 15. Juízes, capítulo 15. O que representa esse machado de batalha na mão de Deus? Juízes, capítulo 15. Verso 14. A Bíblia nos diz, em Juízes 15, 14: E vindo ele ali, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando, porém o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele. E as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho, que se queimaram no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Então disse Sansão, com uma queixada de jumento, montões sobre montões, como uma queixada de jumento, feria 1000 homens. Então, esse machado que Jeremias nos fala, nós temos representado na história de Sansão como uma queixada de jumento. Qual o significado disso para nós que vivemos nos últimos dias? Lembrando que os profetas profetizaram mais para os nossos dias do que para os dias dele. Portanto, as profecias são enforçadas para nós, os quais vivemos nos últimos dias. Okay? Qual é a importância dessa queixada que não era de ferro, que não era de aço, que não era de nenhum outro material, mas era um osso, era uma queixada de jumento? E veja só o que acontece depois que ele fere os homens. Verso 17: Aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar de Ramate-Leí. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: Pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede? E cairei na mão destes incircuncisos? Então Deus fendeu uma cavidade que estava na queixada, e saiu dela água. E bebeu, e recobrou o seu espírito, e reanimou-se, por isso chamou aquele lugar
a fonte do que clama, que está em Leí até o dia de hoje. Então aqui nós temos uma queixada de jumento que brota água. São símbolos conectados com a chuva serôdia. O jumento, né, a compreensão que nós temos que ter do papel do Islã nos últimos dias, marcando os respingos da chuva serôdia, quando mais uma vez nós vemos um Islã na cena da história da Terra, nós podemos saber que os respingos da chuva serôdia começam a cair. O vento leste, né, o vento que traz os gafanhotos, que traz o Islã, traz também a chuva serôdia. E essa ossada então brota água, né, representando a chuva serôdia. Então, a primeira arma é a mensagem da chuva serôdia. É essa mensagem que vai ser responsável pela queda de Babilônia. Mas nós temos uma segunda arma, nós temos a pedra. Vejam comigo no livro de 1 Samuel, para nós entendermos a pedra. 1 Samuel, capítulo 17. Samuel 17. E aqui nós temos a história de um outro gigante que é despedaçado também por uma pedra. Okay? Da mesma forma que Daniel capítulo 2, a estátua de Nabucodonosor é despedaçada com uma pedra. Nós temos aqui Golias também sendo despedaçado, morto por uma pedra. Veja só no verso 4, o que a Bíblia diz. 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Okay? 6 côvados e 1 palmo. Interessante, né? Porque a imagem de Nabucodonosor na planície de Dura também tinha 6 ou 60 por 6. Eu fico curioso de saber quantos... o que é 1 palmo? Será que a gente não... Interessante, porque aqui 6 côvados, eu acabei de ver isso aqui, eu não tinha reparado antes, mas... Verso 5 a Bíblia diz: trazia na cabeça um capacete de ferro e vestia uma couraça de escamas. E era o peso da couraça de 5.000 ciclos de ferro. E trazia grevas de ferro por cima dos seus pés, e um escudo de ferro entre os seus ombros. E a haste de sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. De que era formada a armadura de Golias? Qual era o metal que constituía a armadura de Golias? Era bronze, não era ferro, né? Era bronze. Somente a ponta da lança de Golias era de ferro. Okay? Isso é interessante porque me faz lembrar uma besta que também tem os dentes de ferro. Da mesma forma que a ponta da lança de Golias era de ferro, esse monstro, essa besta, tinha os dentes de ferro. Me faz lembrar também que o bronze, assim como o ferro é o símbolo de Roma, o bronze era o símbolo da Grécia. E a maior parte da armadura de Golias era de bronze. Okay? E me faz lembrar de Apocalipse capítulo 13, se vocês segurarem aí o dedo em Samuel e forem comigo em Apocalipse 13, lá nós temos uma besta também, que a maior parte do seu corpo representa a Grécia. Da mesma forma que Golias, a maior parte da sua armadura era o bronze da Grécia, símbolo do bronze da Grécia. Em Apocalipse capítulo 13, nós temos a maior parte desse animal, símbolo da Grécia, o leopardo. Vejam comigo, Apocalipse 13, verso 1. Apocalipse 13, verso 1. E eu pus-me sobre a areia do mar,
E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como os pés de urso, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Então aqui nós temos essa besta com os símbolos da Babilônia. Tinha uma boca de leão, com o símbolo da Medo-Pérsia, tinha os pés de urso, e também com o símbolo da Grécia, o leopardo. A maior parte desse animal era leopardo, o corpo inteiro era leopardo. Da mesma forma que Golias, esse animal nos últimos dias, a maior parte da característica é grega. Nós sabemos quem que representa esse animal nos últimos dias, né? Nós sabemos que a besta que emerge do mar representa a instituição católica romana nos últimos dias. Isso nos ensina que essa instituição ela vai falar como o dragão, vai falar como com boca de leão, proferindo blasfêmias para Deus. Ela vai ter pés de urso, os pés da Média e da Pérsia, pés que pisam na lei de Deus, né? As leis dos medos e dos persas que ninguém pode mudar. Então as características dos medos e dos persas terão. Mas a maior parte desse poder, a maior característica é grega. E o que os gregos tinham de mais importante na sua cultura? O que os gregos tinham era tão importante que até hoje a base da nossa sociedade reproduz, ou nós absorvemos a cultura grega, de tamanha forma que ela está presente até hoje. Filosofia, educação. Então, essa instituição católica romana, a maior característica que ela tem, ou a maior incorporação que ela fez dessas nações pagãs, está baseada na filosofia e na educação grega. Não é à toa que essa é a maior arma do inimigo nos nossos dias. Desde a época da Reforma, Satanás tem, através da educação romana, da educação católica, trazido os filhos dos protestantes para dentro das instituições católicas, pervertido a mente deles com a filosofia grega e apartado eles da fé. Aconteceu na Reforma e tem acontecido até os dias de hoje. É triste reconhecer, mas mesmo nas nossas instituições adventistas, nós temos essa filosofia grega presente até os dias de hoje. Mesmo nos círculos dos teólogos, né, dos pastores modernos, eles são ensinados e educados com essa mesma filosofia e educação grega. Voltem comigo em 1 Samuel 17, que quero mostrar uma coisa interessante para vocês. Nós sabemos que Davi, ele se dispõe a ir lutar com esse filisteu. O filisteu faz um desafio, ninguém toma a iniciativa, exceto Davi, né? Davi, ele toma a iniciativa e ele diz: quem é esse incircunciso filisteu, né, para falar assim do nosso Deus? Vejam comigo no verso 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E quando vinha um leão e um urso, tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria,
e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão da barba e o feria e o matava. Notem só que coisa interessante. Antes de Davi se tornar, ou antes de Davi poder enfrentar Golias, ele teve que primeiro enfrentar o leão e o urso. Isso nos ensina uma lição prática, porque para que nós possamos enfrentar a besta semelhante ao leopardo, a educação falsa que vem de Roma, presente nos nossos meios, no nosso círculo, as filosofias de Babilônia, o vinho de Babilônia, porque o vinho representa filosofias e doutrinas, ensinamentos, para que a gente possa ser apto a enfrentar essas falsas doutrinas, que a propósito destroem os fundamentos da nossa fé, pelo qual foi construído de 1840 a 1844, com muita oração, com muito sofrimento, para que nós possamos enfrentar essas falsas doutrinas. Primeiro nós temos que enfrentar o leão. E temos que enfrentar o urso. Trazendo isso para o nosso dia. O que representa enfrentar o leão, ou enfrentar a Babilônia, enfrentar a Medo-Pérsia? Babilônia tinha uma boca de leão. O que nós temos que aprender antes de enfrentar o gigante? Antes de enfrentar Golias? O que nós temos que aprender a fazer com a nossa boca? Ou controlar a nossa boca? Para que nos torne aptos para enfrentar essas falsas doutrinas e educação. Nós temos alimentação, temos que refrear os nossos hábitos ou mudar, reformar os nossos hábitos. Essa palavra que eu queria achar. Hábitos de alimentação. Aquilo que nós comemos. Não é à toa que nós temos uma mensagem referente ou concernente à reforma alimentar. Mas o que mais nós fazemos com a nossa boca? Nós falamos. Nós temos que controlar as nossas palavras. Mas o que mais? O que louvamos. Nós temos que controlar o tipo de música que nós louvamos a Deus. Nós temos que fazer uma reforma não só na alimentação, mas temos que fazer uma reforma também na nossa estilo de adoração, estilo de música que nós adoramos a Deus. E o estilo de música que nós escutamos todos os dias no nosso lar, no nosso carro, no nosso MP3, no nosso iPod, no nosso iPhone, nós temos que controlar. Então nós temos que vencer o leão, vencer esse espírito babilônico na nossa vida, primeiro, antes de nós conseguirmos vencer o gigante. Mas tem o urso também. E o urso, ele é representado pelos pés. E os pés para os homens é algo muito difícil de controlar. Porque os homens, eles são voltados aos esportes, que são grande parte jogado com os pés. Mesmo o basquete, que você joga com as mãos, você precisa dos pés também, teoricamente, né, para jogar. Da mesma forma que a reforma do vestuário é difícil para as mulheres, a reforma para os homens, ou a dificuldade para os homens, eu diria, é com o esporte, o espírito competitivo. Então, nós poderíamos ficar aqui analisando as características do leão e do urso, mas por uma questão de tempo nós vamos à frente. Vejam comigo o que Davi continua a dizer, né? Depois que ele diz que ele matou o leão e o urso, verso 36. Assim feria o teu servo leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi:
Verso 37. O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar. Porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos, ou 5 pedras do ribeiro, e pô-las no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. Veja que interessante. Davi estava disposto a enfrentar Golias, disse que tinha matado o leão e o urso, sem armadura, sem espada, mas com os instrumentos de um pastor. Davi era um pastor. Davi, ele aprendeu de Deus pastoreando no interior do campo, aprendendo diretamente da fonte, bebendo diretamente da água da vida. E aí chegamos nesse dia da batalha, Saul diz, Davi, você jamais vai conseguir vencer o gigante com a tua educação, com a tua forma de batalha. Esse camarada aí é um cara experiente de guerra. Você é um pastor de ovelhas. Você não foi educado para enfrentar esse gigante. Toma aqui a minha armadura. Toma aqui o meu capacete. Interessante. Quem era Saul aqui? Não era o rei de Israel? Ele dá o capacete para Davi, e esse capacete era de quê? De ferro? De prata? De bronze. Veja só. O que a Bíblia está querendo nos dizer é que Saul quis dizer, Davi, você só vai conseguir vencer, você só vai ter alguma chance com esse filisteu se você usar o meu método de guerra. Toma o meu capacete de bronze. Em outras palavras, nós jamais conseguiremos enfrentar o gigante se nós usarmos a mesma metodologia, a mesma forma de educação e a mesma filosofia que Golias usa. Era isso que Saul estava querendo dizer. Pega o meu capacete de bronze. Usa, né, o meu método de interpretação. Usa a minha educação, a minha filosofia para que você possa derrubar o gigante. E é triste reconhecer isso. Mas dentro do nosso meio, nós temos bebido e usado de filosofias gregas para estudar a Bíblia, para entender a muito firme palavra dos profetas, os mesmos métodos que Roma e as suas filhas têm usado. Nós temos usado o capacete de Saul para tentar derrubar Golias. Eu achei uma lição tremenda para mim aqui. O Sr. White nos diz que se João Batista fosse ensinado pelos fariseus e rabis, ele estaria despreparado para a sua missão. O que quer dizer isso? Quer dizer que se nós hoje formos para Andrews, para Loma Linda, para La Sierra, e sermos ensinados e bebermos da fonte dos fariseus e dos saduceus e dos mestres da lei, nós seremos despreparados ou estaremos desqualificados para a nossa missão, para o nosso trabalho. Nós temos que aprender como Davi. Ele, através da vida pacata que ele tinha, com o alforje dele, pastoreando as ovelhas, ele aprendeu a verdadeira educação. Da mesma forma que João Batista, da mesma forma que Elias, da mesma forma que Miller, da mesma forma que Amós, tantos outros. E o que acontece? Com esses seixos, 5 seixos, interessante, 5 seixos. O número 5 aparece algumas vezes na Bíblia. Uma das vezes mais importantes para nós é na parábola de Mateus 25, as 5 virgens. 5 virgens sábias.
ele pega esses 5 seixos, e com um desses seixos, no verso 48, veja comigo. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. E assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Interessante como essa pedra faz com que o gigante caia. Da mesma forma que Daniel viu a pedra vindo, a única diferença é que a pedra de Daniel bate nos pés e a pedra de Davi bate na cabeça. Isso tem pelo menos para mim, tem um simbolismo fantástico, porque não só a pedra bate na cabeça, mas o que acontece quando o gigante cai, que é um símbolo do sistema católico romano, da besta de Apocalipse 13, como um leopardo. Quando o gigante cai, Davi vai, pisa no gigante e corta a cabeça do gigante. Aí nós não temos no Apocalipse uma ferida mortal, uma das cabeças daquela besta. Aqui nós temos ilustrada a ferida mortal que foi entregue a Roma. Então nós vemos que Golias é um símbolo, é uma alegoria, é uma ilustração dos últimos dias, okay? Das profecias referentes a Roma, a besta que emerge do mar nos últimos dias. Então, nós temos essas duas armas. O machado de batalha, que é a queixada de um jumento, a mensagem do leste, né? As boas novas do leste, a chuva serôdia, e nós temos a pedra, por um outro lado, que representa a mensagem do norte. Daniel, capítulo 11, verso 44. E rumores do oriente e do norte o perturbarão. Ele sairá para extirpar com furor para extirpar a muitos. Então nós temos esses dois rumores, essas duas armas. Uma vem do oriente, a queixada de jumento, o Islã, chuva serôdia. Nós temos a pedra. Agora, se Deus tirou a água da pedra, se Deus tirou água da queixada, o que você acha que Ele vai tirar da pedra? Eu fiquei muito interessado quando eu descobri esse texto na Bíblia. Nós sabemos que Deus tira a água da rocha também, mas existe uma outra coisa que Ele tira da rocha. Veja em Deuteronômio 32. Para aqueles que são estudantes de profecia, se nós vemos Deus tirando água do jumento, da queixada de jumento, do machado de batalha, já nós conectamos essa mensagem com os rumores do Oriente, nós temos a pedra por outro lado, conectados com os rumores do Norte. Deus vai tirar o que dessa pedra? Vai tirar mel. Deuteronômio 32, verso 13. Do norte ou do leste? As mensagens do Oriente e do Norte. Deuteronômio 32, verso 13. E ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer os frutos do campo e fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira. Então Deus faz sair mel da rocha. Vocês conseguem enxergar de que essas duas armas que Deus nos menciona na Bíblia representa os rumores do Oriente e do Norte. A mensagem da chuva serôdia conectada com o Islã e a mensagem do Norte conectada com os últimos 6 versos de Daniel 11, a mensagem do Rei do Norte. Que o Rei do Norte está a caminho. O livrinho de Daniel, que é doce como mel. Nós temos aqui as duas
profecias de Ezequiel 37. Lembra que Ezequiel 37 diz, profetiza sobre os ossos. Profetiza. Ezequiel profetiza e os ossos se juntam, só que não há espírito nos ossos. E aí vem uma outra profecia, uma profecia dos 4 ventos. E essa profecia que vem dos 4 ventos vivifica os ossos. E eles se levantam e se tornam um grande exército. São 2 mensagens. Uma vem do Oriente e a outra vem do Norte. Ok? Eu queria mostrar também para vocês que essa pedra, ela representa também o povo de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 4, capítulo 2, verso 4. 1 Pedro, capítulo 2, verso 4. Essa pedra, ela representa o povo do livrinho, o povo do mel, o povo do livro. Infelizmente, nós não podemos dizer que nós somos o povo do livro mais, né? Se você vê alguém hoje no aeroporto, na rodoviária ou em algum lugar lendo a sua Bíblia, você pode ter certeza que ele não é adventista, ele não é católico. Ele pode ser evangélico, ele pode ser mórmon ou testemunho de Jeová, ou alguma outra denominação. Porque os adventistas não saem lendo a Bíblia na rua. Nós éramos chamados o povo do livro antes. O povo que entendia a Escritura. O povo que mergulhava nas Escrituras. Essa semana eu estava meditando em alguns trechos do Grande Conflito, onde dizia que os nossos reformadores no passado, eles sabiam livros inteiros de memória. As epístolas inteiras, evangelhos inteiros. Partes enormes das Escrituras eles sabiam memorizar. Sabiam citar do coração. E hoje a gente tem tanta dificuldade para memorizar um verso. Eu digo por mim. Como lembrar uma passagem? Lembrar uma passagem ou achar os livros. Nós não somos, infelizmente, mais chamados, ou nós não nos identificamos mais como o povo do livro. Mas essa pedra que derruba a Babilônia nos últimos dias, ela representa o povo do livro, o povo do mel, o povo do livrinho, que é doce como mel. 1 Pedro 2,4. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Nós podemos ser reprovados pelos homens quando nós permanecemos na plataforma da verdade, quando nós colocamos os nossos pés na plataforma da verdade. Podemos ser reprovados pelos homens. Mas, para Deus, nós somos eleitos e preciosos. Verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos essa pedra que vai atingir os pés da estátua, que vai atingir a cabeça de Golias. Interessante, a Espírito de Profecia nos fala que aquela pedra que foi jogada para Golias, a única forma que ela conseguiu cravar na testa de Golias foi porque um anjo do Senhor estava dirigindo aquela pedra. Um anjo dirigiu a pedra. Da mesma forma que o anjo dirigiu a pedra, os anjos vão dirigir essa pedra nos últimos dias. Que anjos que vão dirigir essa pedra, essa nação, essa geração eleita nos últimos dias? Os 3 anjos de Apocalipse 14. Vejam um outro testemunho em Salmos, capítulo 144. Salmos 144. A Bíblia nos diz, em Salmo 144, no verso 12, para que nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade,
para que nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas à moda de palácio. Então as filhas como pedras de esquinas. Mais uma vez, a igreja comparada a pedras. E notem que interessante, Salmo 144, verso 12. Salmo 144, verso 12. Então, essa pedra representa o povo dos 3 anjos, o povo do livro, o povo do livrinho, que é doce como mel. Vamos para o livro de Daniel, mais uma vez, no capítulo 2. Quero ler um outro verso para vocês agora. Daniel, capítulo 2, verso 1. Vamos começar com o verso 41. Verso 41. E quando o que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro e de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com o barro de lodo. Nós não temos tempo hoje, mas esses pés, meio de barro e meio de ferro, que depois esse barro se transforma em barro de lodo, representa a união entre a igreja e o Estado nos últimos dias. Poder estatal, poder político, com poder religioso combinados no último reino dos pés. Então a união entre a igreja e o Estado, o barro e o ferro. Veja no verso 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, nos dias desses reis, que essa pedra será lançada e esmiuçará a estátua, todos os reinos. Por muitos anos eu entendia que os pés da estátua, os dedos, representavam os 10 chifres de Daniel 7, ou as 10 nações europeias. Alemanha, França, os vândalos, os érulos, todas aquelas tribos bárbaras, eu achava que elas estavam representadas nos pés. Só que não é isso que a Bíblia nos ensina. Eu queria que vocês fossem em Apocalipse 17, porque a Bíblia diz: nos dias desses reis é que Deus estabelecerá o seu reino. Apocalipse 17. Em Apocalipse 17 nós encontramos também 10 reis. E esses 10 reis de Apocalipse 17 são os 10 dedos de Daniel capítulo 2. Onde a igreja e o Estado estão juntos. 17, verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Então esses 10 reis que não receberam poder ainda, mas que receberão poder nos últimos tempos, por 1 hora, a Bíblia diz, por um momento, juntamente com a besta, eles têm o mesmo intento, eles têm a mesma mente, o mesmo objetivo. Veja no livro de Salmos uma outra testemunha para isso, Salmos 83. Nós não temos tempo de nos demorar muito aqui, mas esses 10 reinos representam 1/3 parte de Babilônia. Nós sabemos, nós que estudamos, temos estudado as profecias, nós deveríamos saber que Babilônia é dividida em 3 partes: besta, o dragão e o falso profeta. Esses 10 reinos representam o dragão, né?
Sora White diz que governadores, reis representam ou estão representados como o dragão. Poder político representado como o dragão. A Bíblia chama Faraó o grande dragão. Salmos 83. Ó Deus, verso 1. Ó Deus, não estejas em silêncio, não te cales, nem te aquietes, ó Deus, porque eis que teus inimigos fazem tumulto, e os que te odeiam levantaram a cabeça, tomaram um astuto conselho contra o teu povo, e consultaram contra os teus escondidos. Disseram, vinde e desagarremo-los, para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Porque consultaram juntos e unânimes eles se unem contra ti. E aí a Bíblia cita 10 reinos, que representam os 10 reis de Apocalipse 17 e os 10 dedos de Daniel, capítulo 2, verso 44. Okay? Então, eles têm o mesmo intento, eles são unânimes, eles têm a mesma mente. O objetivo deles é destruir o Cordeiro com os seus santos, fazer guerra com o Cordeiro e com os santos. Então, nos dias desses reis, o Senhor Deus estabelecerá o seu reino. Agora, para nós finalizarmos, eu queria mostrar algumas condições pelas quais esse poder, a Babilônia, precisa ser apedrejado no final dos tempos. Okay? Nós vamos primeiramente no livro de Levíticos, capítulo 20. Nós vamos ver o primeiro motivo pelo qual Babilônia precisa ser apedrejada. Que ela precisa ser apedrejada. A Bíblia nos diz em Levíticos 20, verso 27. A Bíblia nos diz, quando, pois, algum homem ou mulher em si estiver no espírito de necromancia ou espírito de adivinhação, certamente morrerá. Serão apedrejados, o seu sangue será sobre eles. Então, qual é a razão aqui do apedrejamento? Necromancia, espírito de adivinhação, espiritualismo. Que é a religião de quem? A religião do dragão. O espiritualismo é necromancia, ou espiritismo, religião do dragão. Okay? Então, espiritualismo precisa ser apedrejado. Okay? Agora, vejam comigo em Números 15. Números capítulo 15, verso 32. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e Arão e a toda a congregação, e o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés, certamente morrerá aquele homem. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial, e o apedrejaram, e morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Qual que era a razão do apedrejamento aqui? Quebra do sábado. Quebra do sábado. Então nós, da mesma forma, nós temos a quebra do sábado como uma razão pela qual essa imagem ela precisa ser, ou Babilônia, diria, precisa ser apedrejada. A quebra do sábado. Vejam em Deuteronômio capítulo 17.
verso 1. A Bíblia diz, desculpa, verso 2. Deuteronômio 17, verso 2. Quando no meio de ti, em alguma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que fizer mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que se for e servir a outros deuses, e se curvar a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e te for denunciado e ouvires, então bem o inquirirás, e eis que, sendo verdade, e certo que se fez tal abominação em Israel, então tirarás o homem ou a mulher que fez este malefício, tirarás as tuas portas e o apedrejarás, o tal homem ou mulher, até que morra. Por boca de duas testemunhas ou três testemunhas será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. Então qual a razão aqui do apedrejamento? Adoração. Adoração ao Deus verdadeiro? Não. Adoração a ídolos. Ídolos. Adoração a ídolos. Então, da mesma forma, nos últimos dias, por causa da adoração das imagens de esculturas e dos ídolos de Babilônia, essa pedra precisa ser lançada também. Quando nós falamos em adoração de ídolos, é muito mais profundo do que nós vemos na superfície, porque eu costumo dizer qual é a maior forma de idolatria que existe. A forma mais elevada de idolatria que existe. Sabe qual é a forma mais elevada de idolatria? É quando você se idolatra. Gadol. Exaltação própria. Você não somente idolatra os trabalhos das tuas mãos, os ídolos, mas você se você se exalta, como é que se diz? Exalta. Exaltação. Obrigado. Exalta-se mesmo. Às vezes vem a palavra em inglês, eu tenho que tentar traduzir. Auto-idolatria. Uma forma mais elevada de adoração. Agora, esse problema a gente não tem na igreja. Né? Isso é uma coisa que, diante do meio do povo de Israel, na terra de Israel, não tem problema com isso. Veja comigo em Deuteronômio capítulo 21. Deuteronômio 21, verso 18. Mas nós vemos mais um pecado aqui. Quando alguém tiver um filho costumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, castigando eles, lhes não der ouvidos. Então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade, à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde, costumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel virá e temerá. Qual que é a razão do apedrejamento aqui? Comilão e beberrão. Comilão, beberrão e desobediente, rebelde. Rebeldia. Com certeza isso não tem no meio da igreja também. Nós estamos livres desses pecados de apedrejamento. Creio. Doce ilusão. Vejam em Êxodo 19. Nós vamos em Êxodo 19. Eu vou mostrar mais um para vocês. Vou ler uma citação e nós acabamos no livro de Daniel. Êxodo 19.
verso 11. Verso 10. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia. Porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Achei muito curioso essa passagem. Vamos continuar lendo, depois eu comento. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou assateado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão o monte. Curioso. O povo tinha que se preparar, lavar suas vestimentas. Por 3 dias. Nós temos as 3 mensagens angélicas, representadas nesses 3 dias. No terceiro dia, o Senhor desceria no monte. E o curioso é que eles tinham que marcar limites. Eles não podiam tocar ou mudar esses limites. Aquele que mudasse os limites seria apedrejado. Quem são aqueles que mudam os limites? Eu não estava planejando ir, mas vamos lá em livro de Oséias. Oséias capítulo 5. Quem são os que mudam os limites? Oséias 5, verso 10. A Bíblia diz: os príncipes de Judá são como os que mudam os limites. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. São os príncipes de Judá que mudam os limites. E Êxodo 19 nos ensina que eles não podiam mudar esses limites, porque Deus ia descer no terceiro dia. Apresentando a primeira, a segunda, a terceira mensagem angélica. Deus desceria no monte. Deus estabeleceu limites. Nós temos os limites aqui. Esses são os limites. Nós não podemos mudar os limites. Não podemos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Porque senão nós vamos acabar sendo apedrejados junto com Babilônia. De acordo com a palavra de Deus. Veja só o meu último texto, referindo-se aos pecados de apedrejamento, em João capítulo 8. João capítulo 8. A Bíblia nos diz no verso 1. João 8, verso 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Qual era um outro pecado aqui? Qual era a razão do apedrejamento aqui? Adultério. Por causa do adultério e das prostituições de Babilônia, ela merece também ser apedrejada. Mas interessante é que para que uma pessoa possa adulterar, qual é a condição? Pelo menos a condição mais óbvia. Tem que estar casado. Você tem que estar casado. Porque se você não é casado, você não pode adulterar. Senão é o quê? Fornicação. Fornicação. Então o fato desse adultério, em outras palavras,
para que você possa adulterar, você tem que estar casado. Eu tenho certeza que esse não é um problema da igreja também. Que não existe adultério no nosso povo. Que nós somos nação santa, um povo peculiar, geração eleita, sacerdócio real. E essa semana eu escutei uma história que eu não acreditei. Não do adultério espiritual, mas um adultério real que aconteceu no nosso meio, entre os nossos irmãos da fé, que se dizem guardar os mandamentos e a fé de Jesus. Mas a Bíblia nos diz que por causa dos adultérios de Babilônia e por causa dos adultérios do falso profeta e do dragão e também de Israel, merecemos ser apedrejados. Okay? Só existe dois grupos. Ou você é apedrejado junto com o sistema, junto com Babilônia, quando você participa desses pecados que nós lemos: espiritualismo, quebra do sábado, idolatria, ser um comilão, ser um beberrão, adultério espiritual ou literal. Ou você faz parte desse grupo que é apedrejado, ou você está do outro lado daqueles que estão jogando as pedras. Pois nós aprendemos hoje que nós somos um machado de batalha na mão do Senhor. Nós somos a pedra que é direcionada pelo anjo na testa de Golias, que faz com que Babilônia caia. Nós somos a pedra, nação eleita, né? Pedras vivas que são lançadas nos pés da estátua nos dias daqueles reis, que faz com que toda a imagem se destrua. Nós somos as pedras. Ou você apedreja, ou você é apedrejado. Só que existe uma condição para que você não seja apedrejado, para que você esteja no grupo certo nos últimos dias. E a condição é essa. Verso 7. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Qual que é a condição para nós fazermos parte do povo peculiar de Deus, que vai ser responsável pela queda de Babilônia, pelo exército, pelos cavalos e cavaleiros de Deus, responsáveis pela queda de Babilônia? Nós temos que estar sem pecado. Nossos pecados têm que estarem apagados do santuário, purificados. Cristo em nós tem que ser uma realidade. Nós temos que refletir perfeitamente o caráter de Cristo. E às vezes eu me pergunto, quão longe eu estou desse requisito para poder fazer parte desse grupo. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso me apegar às promessas da Bíblia, onde a Bíblia nos diz que Cristo, Ele é poderoso para nos fazer ficar sem tropeçar. Mesmo Paulo, dizendo que ele busca alcançar a perfeição, não que ele tenha alcançado, mas ele vai em rumo à perfeição. Jesus diz: seja perfeito como perfeito é o vosso Pai Celeste. Paulo diz que nós devemos ser uma igreja perfeita, sem mácula, sem ruga. Tantas promessas na Bíblia nos encorajando a como a Bíblia nos diz, cooperai-vos pela vossa salvação. Nós temos que lutar pela nossa salvação também.
Queria, para nós encerrarmos lendo o texto, se encontra no livro Eventos Finais, Primeiros Escritos, página 36, onde ela vê dois grupos. Exatamente esses dois grupos que nós temos meditado. Aqueles que jogam as pedras e aqueles que são apedrejados. Aqueles que estão com o dragão, a besta e o falso profeta, e aqueles que estão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou com as três mensagens angélicas. O povo dos três sapos, das três rãs, e o povo dos três anjos, das três mensagens. Veja só o que ela nos diz. Foi-me mostrada então uma multidão que o ululava em agonia. Em suas vestes estava escrito em grandes letras: pesado foste na balança e foste achado em falta. Perguntei quem era aquela multidão. O anjo disse: estes são os que já guardaram o sábado e o abandonaram. Ouvi-os clamar com grande voz: acreditamos em tua vinda e a ensinamos com ardor. E enquanto falavam, seus olhares caíam sobre as suas vestes. Viam a escrita e então choravam em alta voz. Vi que eles haviam bebido de águas profundas e enlameado o resto com os pés, pisando o sábado a pés, e por isso foram pesados na balança e achados em falta. E um pouco antes disso ela fala sobre os 144 mil que venceram a besta, o dragão e o falso profeta. Página 36, parágrafo 2. Então nós temos esse grupo que nas suas vestes está escrito pesado na balança e achado em falta. Quem eram esses? Os que guardam o sábado e o abandonam. Guardaram o sábado e o abandonaram. Ou seja, eram adventistas que não somente acreditavam na sua vinda, mas ensinavam com ardor, com energia. Me pergunto, onde na Bíblia nós temos essa mesma frase? Pesado na balança e achado em falta. Daniel, capítulo 5. Meu último texto. Pesado na balança e achado. Qual que é o assunto de Daniel 5? Qual que é o tema principal de Daniel 5? Caiu Babilônia. Queda de Babilônia. Okay. Deus ilustra o fim como o princípio. Deus ilustra a queda final de Babilônia com a primeira queda de Babilônia. Veja no verso 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença de mim. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem nele o rei, seus príncipes, suas mulheres e concubinas. O que nós temos aqui? Nós temos Belsazar, o rei do norte, o rei da Babilônia. Nós temos os seus príncipes, representando o dragão, que é o poder político. E nós temos as suas mulheres e concubinas, as filhas de Babilônia, o falso profeta. Nós temos a tríplice união babilônica dos últimos dias. E o que eles estão fazendo aqui? Estão bebendo vinho de Babilônia. Okay. Agora, pulem comigo para o verso 24. Então dele foi enviada aquela parte da mão que escrevera este escrito. Este, pois, é o escrito que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas.
Então nós temos aqui a mão escrevendo na parede. E nós sabemos que essa mão era a mão de Cristo, a própria mão de Cristo escrevendo na parede. Mene, mene, tekel, upharsin. Contou Deus o teu reino e acabou. Pesado foste na balança e achado em falta. Dividido foi o teu reino e dado aos menos. O que eles viram na parede escrito? O que estavam vendo? Daniel disse, quando Daniel olhou aquele número, porque a Bíblia diz, contou Deus o teu reino. Mene, mene, tekel, upharsin eram medidas de peso babilônico. Peso e moeda, peso monetário babilônico. Mene, 50 ciclos. Mene, mene, 100 ciclos. Tekel, 1 ciclo. Tekel ou shekel em inglês, 1 ciclo. E o upharsin, 25 ciclos. Nós temos mene, mene, tekel e o upharsin, 126 ciclos. Era um número. Só que Daniel, quando olhou aquele número, como ele era um judeu, um hebreu, e a base monetária para os hebreus não era o ciclo, mas era os gueras. Em cada ciclo, você tem 20 gueras. Quando Daniel fez aquela conta, 126 ciclos vezes 20, ele viu um número. E quando ele viu aquele número, ele disse, Belsazar, acabou. Caiu Babilônia. É o fim. Um ciclo, 20 guerras? Um ciclo, 20 guerras. O que ele estava vendo na parede? Que número é esse? 2520. Quando ele olhou aquele número, ele disse, é o fim. Agora, interessante porque a citação que eu acabei de ler, o povo que um dia guardou os mandamentos de Deus, mas agora abandonou, eles veem a mesma coisa nas suas vestes. 25, 20. Pesado fosse na balança e achado em falta. Mesma mensagem que foi escrita com o dedo de Deus nas paredes do palácio de Belsazar, agora escritas nas suas vestes. Pessoas que lutaram, negaram, atacaram a mensagem de Deus, agora recebem nas suas próprias vestimentas a razão pela qual eles caem junto com Babilônia. Pesado foste na balança e achado em falta. Que Deus nos ajude a nós não mudarmos os limites e não fazermos parte desse grupo de professar piedade, negar a eficácia dela, ou de dizer que guarda os mandamentos de Jesus, guarda os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, mas não viver, não colocar em prática na nossa vida. Que nós possamos fazer parte desse grupo de santos, de nação eleita, sacerdócio real, que é o machado de batalha na mão de Deus, que é as armas de guerra na mão do Senhor. Querido Deus, nós queremos te agradecer por esses momentos dedicados ao estudo da tua palavra. Nós sabemos que nos últimos dias nós temos muito mais que estudar e muito menos que pregar. Por isso nós pedimos que possamos duplicar aquilo que aprendemos e continuar levando essa mensagem, primeiro, às ovelhas perdidas da casa de Israel e depois a Edom, Moab e Amon. Dá-nos uma boa noite na tua companhia e continua abrindo os mistérios dos três anjos a essa geração. Em nome de Jesus. Amém.